Pam e John se reuniram no instituto. A garota gostou da persistência e da autoconfiança do rapaz, que estava pronto não apenas para tirá-la do outro, mas também para protegê-la na frente das gangues de rua, para não ofender nenhum homem, por mais forte que fosse o escolhido. A história do conhecimento do casal acabou sendo terrivelmente banal e tão simples que ninguém ficou surpreso. Mas a história do fim do relacionamento foi escondida de todos. Afinal de contas, a própria garota não conseguia acreditar totalmente nisso. Parecia tão inesperado e irrealista. Pam estudou na universidade no 2º ano. Ela não queria obter um diploma e uma profissão difícil. No entanto, seus pais insistiam que a garota precisava de uma educação, que sem ela não conseguiria nada na vida, que nenhum emprego precisaria dela sem um diploma. Mais para seus avós do que para seus pais, e certamente não para ela mesma. A garota se esforçou para obter pelo menos alguns conhecimentos e habilidades que pudessem ser aplicados na prática, que realmente trouxessem excelentes resultados e que permitissem que ela se tornasse pelo menos uma especialista iniciante. E então, o que aconteceria? Pam estava bem ciente de que não trabalharia por centavos, que não queria se tornar uma pessoa comum que vivia de salário em salário e reservava o ano inteiro para tirar férias para ter pelo menos alguma oportunidade de mudar de ambiente e não enlouquecer com o ritmo e a velocidade da vida. A garota não queria gastar a si mesma suas forças para se tornar uma excelente aluna, mas ao mesmo tempo não podia se dar mal na frente dos avós. Afinal, foram eles que a criaram durante todos aqueles anos em que a mãe da menina tentou organizar sua vida pessoal, viajando de cidade em cidade, desconsiderando completamente os sentimentos de sua filha em crescimento. E só por isso ela encontrou em si mesma pelo menos alguma força para estudar, forçou-se a ir para as aulas em dupla, lutou contra o desejo de desistir, que se tornava especialmente forte nos períodos de sessões, quando simplesmente não havia mais forças para nada, nem mesmo para comer e encontrar os amigos. Com o passar do tempo, Pam foi se acostumando com seu novo estilo de vida e suas novas responsabilidades. Ela estava muito mais relaxada em relação aos muitos problemas que surgiam em sua vida e não se preocupava sempre em ser reprovada em um teste. Ela estava ansiosa para ir para a universidade, mas não para melhorar suas notas ou aprimorar seus conhecimentos em várias matérias, mas para conhecer Carl, seu novo namorado, que era alguns anos mais velho que ela. Eles se conheceram em outro evento universitário, no qual o casal se notou imediatamente. Na verdade, nem ele nem ela estavam interessados em tudo o que estava acontecendo. Pam deu uma piscadela e acenou com a cabeça em direção à saída. Naquele momento, o rapaz só podia esperar e torcer para que a garota ainda decidisse segui-lo. E assim ela fez. Pam seguiu Carl até a saída alguns minutos depois. Imediatamente, o reconheceu no corredor vazio e percebeu que era ela que ele estava esperando. Ela sorriu e se aproximou do rapaz. "Você queria alguma coisa de mim?" Ele olhou tão presunçosamente em minha direção que fiquei desconfortável com o olhar. Pam parou a alguns metros de distância, olhando com confiança na direção do cara. "Pensei que estivesse tentando chamar minha atenção, atrair-me para você, olhando em minha direção e não me dando a menor chance de olhar para qualquer outra garota na sala." O cara se aproximou lentamente de Pam, levantando a cabeça dela pelo queixo em sua direção, forçando-a a olhar em seus olhos. Ele passou o polegar lentamente pela maçã do rosto da garota e falou: "Embora se admita, você seja tão bonita, eu poderia olhar para você e olhar para você. É de se admirar que eu não a tenha notado antes nesta espelunca. Normalmente, uma garota bonita como você é logo identificada. Acho que sua visão é um pouco ruim,
por isso não o vi. Ela disse e sorriu presunçosamente, aproximando-se do garoto. E depois de alguns segundos, olhando cuidadosamente para os olhos dele, ela se virou e voltou para o salão. Até o final do evento, o rapaz não tirou os olhos dela e, após o término do evento, o acompanhou até sua casa. Foi assim que o relacionamento entre Pam e Carl, que era considerado um dos rebeldes da universidade, se desenvolveu. E como um casal, eles se tornaram uma verdadeira tempestade de calouros. Afinal, eles não deixavam ninguém passar sem sofrer bullying. A garota mudou para pior. Começou a faltar mais às aulas, deixou de comparecer a eventos adicionais, a várias atividades. Ela não estava mais interessada na cultura da instituição de ensino, não dava a devida importância às tradições que se formavam na universidade e quebrou dezenas de regras, o que não poderia deixar de acarretar uma punição adequada. Depois de algumas semanas, Pam foi notada pelo vice-reitor para o trabalho educacional. E a partir daquele momento, ela teve que segurar seu lugar na universidade com unhas e dentes, para não ficar sem uma vaga no orçamento e um futuro diploma. Em um dos dias normais de aula, Pam foi chamada à área de estudos para conversar com ela. Além do vice-reitor e de alguns professores, havia um rapaz no escritório que parecia ser apenas 2 anos mais velho que ela. Esse era John, um dos alunos mais diligentes e alguém capaz de influenciar qualquer pessoa a se ressentir com a diferença de desempenho. Ele observou Pam atentamente quando ela entrou no escritório, observou sua reação confusa quando lhe pediram para sentar na cadeira vazia e ouviu atentamente cada resposta dela para ver como influenciá-la. John sabia muito bem que todos tinham um ponto fraco que só precisava ser encontrado, e então poderia ser pressionado com mais força para obter o resultado desejado, para melhorar o desempenho, para se livrar dos problemas que o aluno cria. É por isso que durante as conversas, ele tentava não perder uma única palavra, sabendo que em qualquer uma delas poderia estar escondida a verdade de que ele tanto precisava. Por que você presta atenção somente em mim? Por que Carl, que muitas vezes é o instigador de todas as brigas e escândalos possíveis, não está comigo? Por que você não dá atenção a ele? Porque ele usa não apenas violência psicológica, mas também física, porque seu pai tem dinheiro e conhecidos? Ou porque para cada uma das travessuras dele, uma quantia muito respeitável de dinheiro vai para o seu bolso, o que a silencia? Pam olhava atentamente para a mulher, que claramente não esperava ouvir tal coisa dela, tentando não perder uma única mudança em seu olhar, tentando examinar cada músculo trêmulo em seu rosto o mais de perto possível. Pam olhou para a mulher sem desviar o olhar, deixando claro que aquilo não iria terminar daquele jeito, e que ela esperava uma resposta definitiva às suas palavras. Por que você não diz nada? Não é como se alguém tivesse pago por mim. E você pode dizer o que quiser para mim, porque ninguém vai julgá-la e ninguém vai descobrir, certo? Pam percebeu que a mulher estava olhando para o cara sentado atrás dela. Naquele momento, ela se deu conta de tudo. Inclinando-se para trás em sua cadeira e sorrindo, ela falou: "E é assim que você é fechada por esse cara bonitinho que nos olha tão de perto, como se estivesse tentando ver a própria essência da alma. É como se ele estivesse olhando bem dentro de nós. Você se sente completamente nu na frente dele, como se não pudesse esconder nada, mesmo que quisesse. E quem é ele para você? Por que você tem medo de dizer uma palavra na frente dele? O filho rico de alguém? Ou um aluno que fala demais? Só para que você saiba." De repente, John falou para todos os presentes. Levantou-se de seu assento e se aproximou lentamente de Pam, que estava olhando para ele o mais atentamente possível durante todo esse tempo. "Eu fiz tudo nesta vida
por conta própria. Não pedi ajuda a ninguém, não me sustentei com dinheiro. Tive uma família muito simples que me deu uma ótima educação. E tudo o mais eu tive que conseguir sozinho. Afinal, eu tinha plena consciência de que, nesta vida, ninguém além de mim, minha vida, não seria capaz de se organizar como eu precisava. Hoje, estou estudando para obter um diploma de bacharel e planejo me tornar um doutor em ciências, o que você, aparentemente, não será capaz de conseguir. Mas não se preocupe, uma garota não precisa ser inteligente para ser feliz. Basta encontrar um homem inteligente que esteja pronto para resolver todos os problemas dela e sustentá-la. Não é mesmo? John olhou para a moça com atenção, tentando ver se suas palavras tinham causado alguma impressão nela. Mas Pam permaneceu imparcial. Ela continuou a olhar para o rapaz com um olhar confiante e presunçoso, percebendo, pelas reações de todos ao seu redor, que ela era uma das poucas pessoas que realmente tinha conseguido chamar a atenção dele. A razão pela qual ele não apenas se levantou de seu assento, mas começou a explicar algo, apesar do fato de que suas palavras pareciam óbvias para muitos. Sabe, tenho a impressão de que você não recebe atenção suficiente, que tenta atraí-la de todas as formas possíveis, sem perceber que algumas delas são inaceitáveis e podem levar a uma punição nada agradável. Não tenho ideia de quem seja Carl, mas ele parece ser uma má influência para você, porque nunca o vi em conversas preventivas antes. É possível que você esteja apenas na companhia errada e deveria reconsiderar suas prioridades sobre com quem se relacionar para ter um futuro feliz. Aconselho-o a procurar os rapazes mais calmos, que são muitos em nossa universidade. E caso você não encontre uma companhia própria, há muitos clubes onde você pode conhecer ótimos rapazes que estão prontos para recebê-la em seus círculos. John sorriu ao observar os pensamentos de Pam, como se estivesse feliz por poder influenciá-la. Mas ele não tinha ideia do que a garota estava realmente pensando. Alguns minutos se passaram desde que o cara parou de falar, quando, de repente, Pam se moveu abruptamente em direção a ele, encontrando-se a apenas alguns centímetros de distância do corpo do cara e olhando para ele, com tal intensidade predatória em seus olhos que John se sentiu desconfortável. Mas ele continuou parado em seu lugar, olhando para a garota com cuidado e tentando entender o que ela queria dele e por que estava olhando para ele daquela maneira. Sabe, Pam finalmente começou a falar. Eu gostaria de conhecer melhor alguém como você, se é que sabe do que estou falando. Ela lambeu os lábios, continuando a olhar para o cara atentamente e notando como ele estava pouco envergonhado, mas não desviou o olhar. A propósito, parece que você não sabe o que é diversão de verdade. Parece-me que você nunca teve a chance de saber como é o amor de uma garota, que sempre teve que se contentar com menos. Não é mesmo? Embora eu deva admitir que você é muito bonito. Portanto, se tentasse chamar a atenção de uma garota, poderia fazê-lo sem muita dificuldade. Não estou interessado. Agora, o primeiro lugar para mim é estudar e obter uma educação decente, o que me permitirá encontrar um ótimo emprego e sustentar minha futura família. É claro que tenho planos para o futuro e dificilmente me recusaria a casar com uma garota decente. John hesitou por alguns segundos, olhando para Pam com atenção, obviamente pensando em algo, e então disse: ou criar uma garota decente. Você também pode fazer isso, se dedicar tempo e esforço suficientes. O principal é ter paciência suficiente para ir até o fim, o que será determinado pelo destino. Certo? A pergunta era retórica e não precisava de resposta. No entanto, Pam não pensou assim. Ela olhou atentamente para o rapaz e, dando um passo em direção a ele,
parando a apenas alguns centímetros do rosto de John, disse em uma voz lânguida: "Então você acha que o destino nos uniu? Normalmente prefiro não tirar conclusões precipitadas, mas você está me fazendo questionar se meu comportamento é correto. Talvez eu deva reavaliar os requisitos para estar apaixonado e me permitir tentar algo novo. Isso não está certo?" Ela piscou para John e voltou para seu assento, voltando o olhar para a conselheira tutelar, que estava observando a cena com perplexidade, sem interferir na conversa dos alunos. Parecia que ela havia se esquecido completamente do motivo da reunião e do assunto que estava na pauta, quando, de repente, Pan lhe perguntou: "Posso ser dispensada? Flertar com esse cara conta como o fim da minha punição, e ouvir suas palestras incompreensíveis sobre como devo ou não viver minha vida. Eu certamente não imaginava que faria algo assim hoje, depois que minhas palestras terminassem, mas foi uma experiência bastante interessante." Ela olhou para John mais uma vez, sorrindo para ele, e depois acrescentou: "Além disso, tenho outras coisas para fazer, e planos para esta noite que não precisam ser adiados. Portanto, acho que estou pronta para ir. Certo? Você já disse tudo o que queria dizer. Que eu sou uma garota má, que preciso parar de sair com o Carl e que você não vai dizer nada a ele? Porque ele tem dinheiro suficiente para calar a boca de todo mundo. Todos, exceto aquele garoto corajoso sentado atrás de você, aparentemente atuando como juiz nesta sala." Sem esperar por uma resposta, a garota se levantou e se dirigiu para a saída. Percebendo os muitos olhares surpresos para si mesma, que claramente diziam que ninguém esperava tal comportamento dela, ela parou perto da entrada, virou-se para trás e olhou para John e para todos os outros presentes na sala. Foi um evento muito interessante, mas um pouco chato sem companhia. Da próxima vez, chame não apenas a mim, mas também a todos os culpados. Acontece que vocês, como os papagaios, atacam apenas o mais fraco, sabendo que ele será o mais fácil de matar. É bom ficar. Espero que você não sinta minha falta, especialmente de você." Ela piscou para John e, em seguida, fechou a porta atrás de si, deixando todos em completo silêncio e confusos sobre o que exatamente havia acontecido. John observou a garota atentamente, notando como ela era diferente dos outros e percebendo que até mesmo tinha um estranho interesse por ela. Parecia que Pan estava chamando-a da atenção dele de propósito, que ela estava enfatizando o fato de que achava John interessante e que estava pronta para se aproximar dele. Mas ela não tinha ideia de como isso terminaria e como sua vida tomaria um rumo completamente inesperado. Tanto que depois de tudo o que aconteceu, suas lembranças pareceriam irreais para ela. Por mais alguns dias, o rapaz pensou sobre o que exatamente o atraía na garota. De tempos em tempos, ele analisava tudo o que havia acontecido. Por que ela ainda ocupava seus pensamentos e o que deveria fazer para esquecê-la? Será que ele deveria esquecê-la? Ou deveria tentar a sorte? Ele deveria levar suas dicas a sério ou ela só queria se divertir e passar um tempo interessante em um momento em que estava entediada? Ou talvez ela só quisesse envergonhar todos os presentes com suas palavras e, assim, obter a tão esperada liberação de uma conversa difícil da qual ela claramente não estava gostando. Não importava para ele qual era o motivo da atenção redobrada sobre sua pessoa. A única coisa que ele percebeu foi que ela havia chamado sua atenção e agora não se livraria dela tão facilmente. Agora, ele se encarregaria pessoalmente de sua reeducação e faria de Pam uma garota obediente e diligente. A garota já havia se esquecido daquela conversa, de seu comportamento, do cara que lhe parecia misterioso, mas ao mesmo tempo suspeito e perigoso. Ele dava a impressão de ser um homem de quem se deve ficar longe.
E por um bom motivo. Sua visão sobre a família, sobre relacionamentos e sobre como uma garota deveria se comportar era completamente anormal. Mas isso era algo que ela ainda estava por descobrir. Algumas semanas se passaram. Pam continuou a se divertir, a viver sua vida como bem entendesse. Mas ela não fazia isso tão abertamente quanto gostaria. Ela percebeu que, da próxima vez, talvez, não fosse uma simples conversa. Ela se esforçou ao máximo para evitar a atenção de Carl e não aparecer com ele em lugares onde o cara poderia fazer algo repreensível. Nesse caso, ela teria de pagar pelo comportamento dele. Carl percebeu rapidamente uma mudança no comportamento da garota. O que não o agradou, então ele decidiu deixar isso claro. "Por que você parou de vir ao meu prédio depois de seus casais ou em vez deles?" perguntou o rapaz, parando Pam no corredor no momento em que ela caminhava preguiçosamente para seu escritório, no qual o casal estava prestes a começar. "Você sempre me procurou para que pudéssemos passar um tempo juntos, só nós dois. Você encontrou alguém melhor do que eu? Ou simplesmente parou de se importar?" Ele olhou para a garota com cuidado, segurando sua mão e não dando a ela a menor chance de se afastar da conversa. "É que o vice-reitor deixou claro para mim que esse comportamento levaria a sérios problemas. Você, por outro lado, não vai se machucar. Portanto, de agora em diante, você é a única pessoa que pode fazer qualquer coisa que fizermos. E eu só posso ser um espectador que não deve ter nada a ver com o que está acontecendo." Pam encolheu os ombros, certa de que o garoto a entenderia perfeitamente bem. Mas havia um olhar de desagrado e até mesmo de ódio em seus olhos que deixava claro que ele não estava satisfeito com aquela resposta. Enquanto continuava a olhar para Pam e segurava sua mão, ele se inclinou mais para baixo e falou: "Você nunca se importou com o que os outros dizem a seu respeito e nunca se apegou aos seus estudos. O que mudou? Parece-me que você acabou de encontrar um cara que a agrada mais do que eu. E você encontrou forças para simplesmente me deixar. Então, você começou a inventar uma besteira sobre como pode ser expulsa ou qualquer outra coisa. Ninguém vai machucá-la. Quero dizer, todos sabem que você está comigo. Mas se você desistir de mim, se decidir simplesmente me pegar e me deixar, prometo que sua vida na universidade será exatamente como você diz. E o menor deslize fará com que você seja expulso. Você entendeu?" Carl apertou a mão da garota com mais força, o que a fez estremecer, sentindo a dor se tornar cada vez mais insuportável. Ela fechou os olhos para evitar fazer ruídos desnecessários. Naquele momento, a mão do rapaz se fechou com força. Pam ouviu um barulho e, quando abriu os olhos, ficou chocada com o quadro que se desenrolava. Não havia mais o Carl insatisfeito com suas ameaças e seu olhar furioso. Agora, John estava diante dela, olhando-a com calma e segurando o principal valentão da universidade com a outra mão. Ele estava apenas se contorcendo de um lado para o outro, tentando sair. Embora John não fosse muito maior do que Carl, ele não parecia ser mais forte ou mais resistente. Ele lidou com ele muito bem, sem dar ao rapaz a chance de se bater ou de ser pego e se machucar de alguma forma. Alguns minutos se passaram, durante os quais Carl tentou desesperadamente sair, se debatendo, se contorcendo em diferentes direções, e durante todo esse tempo, Pam assistiu a tudo. De certa forma, ela até admirava John, que não se importava com o dinheiro ou com o status do garoto que estava segurando na frente de todos como um menino travesso. De repente, Carl deu um solavanco violento, do qual ele conseguiu se libertar do forte aperto do cara, e com isso, tropeçou e caiu. Rapidamente, o garoto se levantou e olhou com desagrado para a namorada
e para o estranho, que o havia tratado de forma tão humilhante, e disse: "Este é seu novo namorado, não é?" Cal olhou para Pam e claramente esperava que ela respondesse, mas a garota permaneceu em silêncio, sem saber como reagir a tudo isso. "Você não deveria ter feito isso, amigo. Ela não vale a pena. Na cama é apenas um tronco, com o qual você não vai se interessar. E agora, você está em apuros por fazer isso comigo por uma garota que não merece. Você não faz ideia dos contatos que meus pais têm e o que eles farão com você depois de descobrirem o que você fez comigo e como me humilhou na frente de toda a universidade. Reze para que você não seja expulso, apenas severamente repreendido." Carl, mais uma vez, olhou para Pam com desagrado e ódio. Em seguida, levantou a cabeça com orgulho, virou-se e saiu pelo corredor. Muitas pessoas olharam para ele, notando a expressão de raiva em seu rosto e o andar estranho que era claramente o resultado de uma batida em uma superfície dura. Alguns se aproximaram de John para se solidarizar com ele, percebendo o problema em que se encontrava. Outros sussurravam baixinho, hesitantes em se envolver em um escândalo tão sério que poderia levar à expulsão de qualquer um que estivesse do lado do garoto. "Obrigado, mas você não deveria ter feito isso." A garota sussurrou, olhando atentamente para John, que, apesar da complexidade e da ambiguidade da situação, estava completamente calmo e não parecia nem um pouco perplexo com a situação. Ela não entendia por que o cara tinha feito isso. Por que ele tinha decidido defendê-la especificamente quando havia brigas semelhantes todos os dias na universidade e ela nunca o tinha visto intervir nelas antes. Carl desviou lentamente o olhar para a garota, olhou para ela e falou com uma voz suave, mas confiante, sem tocá-la, sem se aproximar. "Isso não parece gratidão, mas sim uma repreensão. O que há de errado em eu decidir proteger uma garota que está em apuros só porque o namorado dela não está agindo corretamente e não entende os limites do que é permitido? Ele deveria saber que o dinheiro não afeta tudo neste mundo, e haverá pessoas que não se importam com suas conexões, com seus pais. Com o fato de ele ameaçar fazer isso, será uma grande lição para ele de que não pode fazer o que quiser e que cada ação será seguida de uma punição, que será uma lição para ele." Carl encolheu os ombros, como se respondesse à pergunta muda de Pam sobre por que ele a havia protegido. Afinal de contas, Carl também machuca outras garotas. E depois, o cara acrescentou: "Sabe, acho que você não escolheu o melhor cara para um relacionamento. Ele pensa muito pouco de você. Ele não lhe dá crédito algum. Você pode acabar sozinha na rua, sem dinheiro, de um momento para o outro. E é bom que você não tenha um filho até lá. A propósito, não leve as palavras dele a sério. Era óbvio que ele disse isso só para me irritar, para me mostrar que escolhi a garota errada para lutar, e que você não vale o trabalho que eu tive. Então, você ainda acha que vai se meter em problemas depois do que aconteceu? Eu realmente sinto muito pelo que aconteceu por minha causa. Eu sinto muito." Pam baixou os olhos com culpa, sentindo as lágrimas brotarem nos cantos quando sentiu os olhos de John sobre ela. "Do que está falando? A decisão foi minha. E antes de tomá-la, pesei os prós e os contras, pensei nas consequências de tal comportamento. E só então tomei a decisão de me proteger. O que isso tem a ver com você?" Ele pareceu surpreso e intrigado, o que deixou Pam desconfortável. Ela nunca havia pensado dessa forma, mas as palavras do rapaz faziam sentido para ela. Ela sorriu. "Você tem razão. Foi sua a decisão de me proteger, e eu deveria lhe agradecer. Se não fosse por você, nem sei como nossos procedimentos poderiam ter terminado." Ele parecia bastante irritado por ter sido rejeitado por outra garota. Aparentemente, ele era o tipo de homem que não aceitava um não como resposta
e não conseguia reagir adequadamente ao ser rejeitado. Pam deu de ombros, sentindo uma onda de medo subir por sua garganta. Ela olhou para John, que continuava a encará-la, e falou com uma voz trêmula: "Podemos ter piorado as coisas, e ele estará me esperando em algum lugar depois da aula. Acho que isso não vai acabar bem. Da última vez que o obedeci, quando não apareci na hora marcada, ele se comportou de forma ainda mais inadequada do que agora na universidade. Ele não se importou nem um pouco com os motivos ou com o que eu disse." A mente de Pam começou a se lembrar de imagens não muito agradáveis do incidente recente, do qual ainda restavam hematomas em seu braço, que doíam dolorosamente no momento em que ela começava a pensar neles. A garota mergulhou em seus pensamentos as lembranças não muito agradáveis que lhe causavam arrepios pelo corpo, e nesse momento sua mão foi tocada por John, que durante todo esse tempo continuou a olhar para a garota, percebendo perfeitamente como esses relacionamentos que ficaram para trás eram traumáticos para ela. Um gesto tão simples tirou a garota do torpor e ela olhou para John com olhos cheios de uma ansiedade incompreensível que continuou ao lado dela, apesar de o sinal já ter soado, reunindo todos em pares. Ela olhou nos olhos dele e viu tanta calma e confiança neles que, por um momento, sentiu-se desconfortável com tanta determinação e autocontrole. "Não se preocupe, eu a acompanharei até sua casa depois da dupla. Nada acontecerá. Tenho certeza de que ele não fará nada disso quando eu estiver por perto. E é por isso que essa opção será a melhor para você." John olhava fixamente para a garota, tentando entender seus sentimentos e emoções, reconhecer o que se passava em sua alma naquele momento, quando ela olhava para ele com um olhar tão assustado e ao mesmo tempo trêmulo, cheio de esperança e gratidão. Ele mesmo não entendia o porquê, mas queria protegê-la, estar ao seu lado nesse momento difícil, não entregá-la a ninguém em hipótese alguma. Talvez tenha sido a primeira vez que ele sentiu isso por uma garota. Ou será que esse sentimento estava tão distante e esquecido que ele não se lembrava dele? Mas, ao mesmo tempo, junto com todo o calor e o desejo de proteger, John percebeu em sua alma um estranho desejo de punir Pam por seu comportamento, de reeducá-la, de fazê-la agir de forma diferente, de fazê-la responder por todas as suas palavras e ações. Ele queria que a garota fosse menos desafiadora, mais independente, que fizesse o que ele mandasse, que obedecesse e não tomasse liberdades. Ele queria fazer com que ela se adequasse a ele, queria fazer dela uma linda boneca obediente que obedeceria a todas as suas palavras e não a apimentaria em nenhuma circunstância. Ele não queria deixá-la ir sem mais nem menos. Não queria ficar observando enquanto ela mudava, completamente na direção errada para ele. Ele não queria ficar parado enquanto uma garota tão insegura e maleável estava sendo transformada em algo completamente diferente, algo que não lhe interessava, que ele não precisava. Agora, ele a enfrentará. Agora, ele a moldará de acordo com suas necessidades. Agora, ela estaria completamente em seu poder. Não resistiria à sua vontade. Esses pensamentos fizeram o garoto sorrir, e para Pam, o momento não passou despercebido. Ela olhou para o garoto com compreensão, obviamente esperando uma explicação para essa mudança de humor dele. E assim, sem esperar por uma pergunta direta da garota, John disse: "Acho que terei tempo de voltar para casa sozinho e me levar para a universidade antes dos pares. Só recentemente passei a ter algum tempo livre pela manhã, depois que terminei meu curso de inglês, e é perfeito para buscá-la antes de ir estudar. Dessa forma, posso ter certeza de que você está completamente seguro. Não precisará se preocupar com a possibilidade de Carl estar por aí esperando para provar que ele é melhor. Que você fez a escolha errada, que não fez o que ele queria que você fizesse.
e assim por diante. Pam ficou constrangida com a decisão abrupta de John, porque ela não planejava ser tratada com condescendência. Ela só queria compartilhar suas experiências e não ter um guarda pessoal que fizesse tudo o que ele mandasse, para proteger a garota sabe-se lá do quê. Houve alguns momentos de silêncio em que os dois se olharam. Depois disso, Pam disse, hesitantemente: "Muito obrigada, é claro, mas não preciso dos serviços de um guarda pessoal. Acho que posso cuidar de mim mesma se algo acontecer. Comprarei um spray de pimenta hoje e ficarei bem." Ela sorriu, tentando deixar o ambiente menos tenso. Mas isso teve pouco ou nenhum efeito, pois nem um único músculo do rosto de John tremeu. Mas ele percebeu que a garota não seria tão fácil de se submeter à sua vontade. Além disso, não quero sobrecarregá-lo. Aparentemente essa é uma aluna importante da universidade. Você tem muitas responsabilidades sem mim e eu posso me virar sozinha. Não precisa se preocupar comigo. E obrigado novamente por sua ajuda. Eu vou embora. Tenho aulas em breve e se eu for aprovado, não será nada bom. Pam assentiu com os próprios pensamentos e, em seguida, virou-se rapidamente e saiu andando pelo corredor, sentindo o coração bater forte. John continuou a observar atentamente enquanto a garota se afastava dele, já pensando em como poderia conquistá-la. Como abordá-la? Como fazer a coisa certa para conquistar a garota, mas, ao mesmo tempo, para que ela não resistisse ou suspeitasse de algo estranho, para que ela não fugisse dele e de seu desejo de controlar tudo. Pam não tinha ideia do tipo de problema em que havia se metido no momento em que começou a sair com John, quando ela mostrou a ele qualquer sinal de atenção, quando aceitou sua ajuda e o tratou com tanto carinho. E ela não tinha ideia de como isso terminaria para ela. Apesar de a garota se recusar a deixar John acompanhá-la na ida e na volta da universidade, o rapaz a esperava todos os dias para se despedir dela. Carl nunca mais apareceu. Nenhuma de suas ameaças se concretizou. Talvez porque John realmente fosse um aluno muito valioso, ou talvez porque seu pai fosse um advogado e jurista bem conhecido na cidade e simplesmente ninguém ousaria entrar em conflito com ele e expulsá-lo, sabendo muito bem como toda essa história poderia terminar. No início, Pam se recusou a se despedir do namorado, a deixá-lo passar o tempo com ela, a tê-lo por perto todos os dias. Isso até a assustou um pouco, mas depois de algumas semanas, ela começou a se acostumar com John e sua presença silenciosa, porque suas palavras não tinham efeito sobre o rapaz e ele ainda ia à casa dela dia após dia para se despedir dela, para esperá-la depois da aula, mesmo que ele ainda tivesse aula. Passou um pouco mais de tempo, e Pam começou a reconsiderar sua atitude em relação a John. Começou a tratá-lo com mais carinho, abraçando-o quando o encontrava, agradecendo-o por cada pequena coisa. E naquele momento, o rapaz percebeu que poderia passar para ações mais decisivas. Ele começou a levar flores e doces para a moça, a comprar pequenos presentes e a dar muito mais atenção do que antes, fazendo todos os tipos de gentilezas. É claro que o clima romântico estava claro para Pam desde o início, mas ela não quis resistir. Ela gostava dessa atitude em relação a si mesma, sentia-se necessária, protegida, sentia calor, cuidado, o que lhe faltava no relacionamento anterior. Mas será que ela sabia aonde os avanços de John a levariam? O que exatamente ele estava planejando? O relacionamento do casal se desenvolveu gradualmente. John não pressionou a moça, dando-lhe tempo para se acostumar com sua maneira de cortejar, com o controle constante do rapaz, com a necessidade de escrever para ele sobre onde e com quem a moça passa o tempo, para onde ela vai, quais são os planos para o fim de semana e assim por diante. Lenta, mas seguramente,
O rapaz estava construindo um relacionamento dependente, sem dar a Pam a oportunidade de suspeitar de algo errado, para evitar a raiva. Então, o casal se formou na universidade. A garota não planejava continuar seus estudos, queria começar a trabalhar, desenvolver-se em uma direção ou outra, que nem mesmo fosse por profissão, que fosse com o salário mínimo inicial, mas todos os seus planos arruinaram a proposta de John, que foi uma surpresa completa para ela, em um dos próximos dias difíceis. Depois de voltar de mais uma entrevista de emprego, que acabou sendo um fracasso, Pam afundou exausta em sua cadeira, sentindo que lhe restava pouca energia para continuar sua busca. Apenas para continuar e aceitar o primeiro emprego que aparecesse, apenas para parar de sentar no pescoço do namorado. A propósito, John encontrou rapidamente um emprego, pois tinha ofertas muito interessantes e favoráveis do período em que estudou na universidade. Durante o estágio, ele sempre deixava os contatos das empresas de que gostava, e eles eram muito úteis. Como foi a entrevista? Perguntou John, sentando-se em frente a Pam e olhando para a garota exausta que acenava silenciosamente com a cabeça diante da pergunta dele. Você realmente não está com vontade de trabalhar? Tão ansiosa para sair todas as manhãs e atender a todos os caprichos de um estranho só para ganhar uma pequena quantia de dinheiro. Ele observou Pam, olhando para ele com uma expressão confusa, claramente sem saber para onde a conversa estava indo. Você poderia simplesmente transferir a responsabilidade de sustentar a si mesma e a seus filhos para seu marido. Essa seria a melhor solução para você. Você não terá que se preocupar com o trabalho. Certo? Só que você aparentemente se esqueceu de que eu não tenho marido e nunca tive. Portanto, antes de passar para o plano em que viverei minha vida feliz e despreocupada, preciso implementar a parte do plano em que me casarei com um homem rico. Pam continuou a olhar, perplexa para John, que estava sorrindo presunçosamente quando ela terminou de falar. Ele se aproximou um pouco mais da borda e, inclinando-se ligeiramente para a garota, falou. Então, como você não tem nenhum outro candidato e só tem a mim na sua frente hoje, você poderia ser minha esposa, não poderia? Você não precisaria trabalhar e não teria que se preocupar com a possibilidade de algo dar errado no futuro, de ficar sem um meio de vida ou de que outra pessoa não a tratasse bem. Você já me conhece como a palma da sua mão. John sorriu, percebendo que essas manipulações funcionavam com Pam sem falhas. Ele já as havia testado. Portanto, sabia exatamente como pressionar uma garota a fazer exatamente o que ele queria que ela fizesse. Isso é uma sugestão? Perguntou Pam, confusa. Achei que seria em um belo cenário, em um dia especial. Não é tão fácil depois do trabalho, na sala de estar. Ela hesitou e examinou o rapaz, depois acrescentou com uma voz ainda mais deprimida. Então, sem aliança. É assim que você faz o pedido de casamento? Ela olhou para John e viu tanto descontentamento em seu olhar que estremeceu involuntariamente. Ela havia mudado nos últimos anos, estava mais dócil, mais calma. Tinha medo de chatear e decepcionar o namorado, pois sabia que ele seria rude com ela depois. Muitas vezes, após brigas, John deixava de se comunicar com a garota como se simplesmente ignorasse sua existência. E se ela tentava de alguma forma chamar sua atenção, sem se desculpar, ele simplesmente saía de casa. Depois que o casal começou a morar junto, muita coisa mudou. E não para melhor. Pam estava cada vez mais preocupada com o fato de não ter voz na adoção de algumas questões domésticas, de não poder expressar sua discordância sem ser julgada. John ajustava cada vez mais a garota a si mesmo, às suas necessidades, às regras e às suas exigências, que eram muitas. Ele fazia tudo o que podia para torná-la obediente,
maleável, para não discutir com ele e aceitar suas decisões sem julgamento ou discussão. Mas não dessa vez. Dessa vez, ela decidiu repreender John por ter feito a proposta de forma errada, e logo se arrependeu. John continuou a olhar para a moça com desagrado. O silêncio se arrastou e começou a pesar sobre Pam. Então você está dizendo que eu fiz o pedido de casamento errado, que eu não mereço você, que você encontrará alguém melhor, que lhe dará um anel de diamante e depositará milhões a seus pés. Então, eu sou apenas um estágio intermediário em sua vida que logo terminará e será substituído por outro. Não é mesmo? O olhar de John ficou mais pesado. Ele se aproximou ainda mais da garota, falando em uma voz mais baixa que deixou Pam desconfortável. Ou talvez seja apenas porque você se considera muito importante. Quem precisa de você se não consegue nem arrumar um emprego? Você acha que os rapazes vão correr atrás de você só por causa do seu rosto bonito? Detesto desapontá-la, mas isso não é verdade. De repente, o cara se recostou na cadeira, colocou o pé na perna e falou alto. Então você se recusa a se tornar minha esposa? Será que entendi bem? Você vai procurar uma opção melhor, que lhe traga mais dinheiro? Um sujeito rico, que vai abandoná-la à torto e à direito. Isso está no sangue dele. E você receberá dinheiro regularmente dele por seu silêncio e obediência. Certo, querida? A última frase foi dita em voz baixa, deixando Pam constrangida. Não, disse ela em um sussurro, baixando os olhos para o chão. Eu não disse que você propôs algo errado, só disse que esperava algo diferente. Ela ficou em silêncio, considerando se deveria expressar o pensamento que estava passando por sua cabeça ou se deveria esperar. Valia a pena pensar sobre isso. Vale a pena pesar os prós e os contras antes de tomar uma decisão. Algumas dezenas de segundos se passaram quando John falou primeiro. Então você vai ser meu cônjuge? Ou devo fazer minhas malas e deixar o apartamento para que você tenha a oportunidade de trazer outras pessoas para cá? A pergunta já tinha a resposta certa. E John sabia disso. Pam não o deixaria ir embora tão facilmente, não admitiria que tinha outra pessoa, o que a deixava com apenas uma resposta. Eu concordo. A garota disse com a mesma voz calma e deprimida, sem olhar para cima. Em algum lugar em seu coração, ela sentia que era errado tomar uma decisão tão precipitada. Ela sabia que no futuro se arrependeria de ter concordado tão rapidamente, sem pensar bem na proposta. Mas se ela simplesmente se calasse agora, ou se ela tentasse provar a John que a pergunta dele era simplesmente irracional, isso não acabaria bem. Então, ela respondeu o que achava ser a única opção na situação. Não tem problema, disse John em uma voz calma, levantando-se da cadeira. Então, você não trabalhará. Estará totalmente envolvida na vida doméstica, e tudo o mais estará bem. Eu encontrarei um emprego melhor e serei promovido por isso. E você não terá absolutamente nenhuma necessidade de ganhar seu próprio dinheiro. Vamos nos candidatar na próxima semana. Apenas uma simples assinatura. Não vamos gastar dinheiro com o casamento. Ele não vai se pagar de qualquer maneira. É melhor pensarmos em filhos, porque estou com 26 anos agora. É hora de garantir que eu tenha um herdeiro. Logo após o registro, iremos ao médico para saber quais exames fazer e o que fazer para aumentar a probabilidade de um bebê saudável. Ao notar o olhar atônito da moça, John se apressou em acrescentar: E será muito melhor para você dar à luz em uma idade mais jovem. Será muito mais fácil para você suportar a condição e terá menos problemas de saúde. Ele sorriu para a moça e saiu do quarto, deixando-a sozinha em completo silêncio e reflexão. Dizer que Pam estava chocada com a conversa que havia tido foi um eufemismo. Ela não planejava ter filhos nos próximos anos, e os planos de John
estavam completamente fora de sintonia com seus desejos. Mas ela sentiu que não poderia resistir à vontade dele. Ela não podia ficar sozinha, embora, às vezes, ela sentisse que seria muito mais fácil dessa forma. Enquanto continuava sentada em completo silêncio, Pam pensava em como abrir mão de seus filhos, como se certificar de que não se tornaria mãe antes do tempo. Mas, ao mesmo tempo, não brigar com John, não perdê-lo. Isso parecia impossível. De repente, a garota teve uma ideia brilhante, à qual ela aderiu mais tarde. Pam concordou em ir ao médico para fazer exames e consultar sobre a aparência das crianças. Ela marcou uma consulta para o horário em que John estivesse no trabalho, para que pudesse ir ao especialista sozinha e conversar com ele sem o marido. Quando entrou no consultório, Pam ficou confusa, pois havia uma menina muito jovem sentada à mesa do médico. Ao perceber o olhar surpreso da moça, o médico disse: "Não se preocupe, não sou uma estagiária. Eu me formei na universidade e já estou trabalhando há 3 anos. Entre, vamos preencher os documentos e depois faremos um check-up." O médico sorriu, tentando deixar o ambiente menos tenso. Pam sentou-se hesitantemente na mesa ao lado dela. Não sabia se a idade tão jovem da médica seria vantajosa para ela ou não. Por um lado, a garota tinha que entendê-la, afinal, ela também era jovem, e provavelmente tinha mais ou menos o mesmo ponto de vista sobre a maternidade. Mas, por outro lado, ela parecia jovem demais para perceber como pode ser difícil se casar com ditadores. Ela não parecia ter visto nenhum problema conjugal realmente sério ainda. Portanto, uma conversa com ela poderia ter um desfecho muito diferente do que Pam havia planejado. Respirando fundo, percebeu que talvez não houvesse outra oportunidade de conversar com a doutora a sós. Pam olhou para a moça e falou: "Estou com um problema. Basicamente, preciso de um encaminhamento para um exame para planejar um bebê, mas ao mesmo tempo, também não preciso de uma receita de pílulas anticoncepcionais." Ao perceber o olhar surpreso do médico, a moça se apressou em explicar: "Meu marido quer que eu tenha um bebê este ano ou no ano que vem, mas eu não quero. Veja bem, sou muito jovem para ser mãe. Não conseguirei amar o bebê porque pensarei que ele pôs um fim à minha vida. Mas não posso simplesmente dizer ao meu esposo que não quero ter filhos, porque ele não entenderá meu desejo de atrasar a chegada de seus herdeiros." Pam percebeu uma certa simpatia nos olhos do médico, e naquele momento foi como se uma pedra tivesse caído de seus ombros. Ela percebeu que ainda não estava tudo perdido. Ainda havia uma chance de ser compreendida. Ela continuou a falar com mais confiança. "E é por isso que preciso de uma receita de pílulas e de um encaminhamento para exames, para que meu marido pense que eu também quero um filho, mas ao mesmo tempo não consigo engravidar. O senhor pode me ajudar?" Pam olhou para o médico, que havia permanecido um pouco confuso com as palavras da moça o tempo todo. Era óbvio que ela não se importaria em ajudar. No entanto, algo a estava impedindo. Alguns segundos se passaram quando, de repente, bateram na porta. Ela se abriu e o marido de Pam apareceu na soleira. A garota congelou em perplexidade e depois olhou para o médico com olhos assustados. O homem entrou quando de repente ouviu: "Jovem, desculpe-me, mas esta é a sala de exames das mulheres. Não há nada para você fazer aqui. Se tiver alguma pergunta para mim, como especialista, pode fazê-la depois que a paciente sair do consultório." O médico se levantou para acompanhar o homem até a saída, mas ele não iria embora tão facilmente, dando um passo à frente, contornando o médico e parando ao lado de Pam. Ele gentilmente colocou seu braço em volta da garota e falou: "Esta é minha esposa. Estamos planejando um bebê. Ela não se importa se eu ficar no consultório." "É isso mesmo, querida. Quero participar da consulta para garantir que tudo corra bem.
e tenho algumas perguntas que gostaria de lhe fazer. John sorriu, percebendo que estava em uma posição vantajosa e que ninguém iria expulsá-lo pela porta. Pam, por outro lado, assentiu lentamente com a cabeça, percebendo que simplesmente não tinha outra opção. A médica voltou ao seu lugar, olhando atentamente para o casal e percebendo tanta dor e súplica nos olhos de Pam que se sentiu desconfortável. Ela percebeu que a garota realmente precisava de ajuda, mas não havia quase nada que ela pudesse dizer ou fazer na presença de John. Também não havia como tirar o homem de lá, pois a paciente havia concordado com a presença do marido. Alguma coisa tinha de ser feita. Ok, venha para a cadeira. Vamos fazer um ultrassom e ver tudo. O médico apontou para a poltrona, que estava localizada atrás de uma tela, e depois se virou para John e disse: Peço que aguarde nesta parte da sala, pois, de acordo com as regras do exame, somente o médico e o paciente podem estar presentes atrás da tela. Você poderá nos ouvir e fazer perguntas se precisar. O médico acenou com a cabeça e foi para a parte da sala onde a moça já estava sentada. O exame foi rápido e, de acordo com os resultados, Pam poderia facilmente ter se tornado mãe. Em vez disso, porém, a garota falou: Não vejo nenhuma anormalidade em sua condição, exceto que seus óvulos estão pouco ativos, como se não estivessem se desenvolvendo o suficiente, e isso poderia causar anormalidades no feto. Eu lhe receitarei pílulas para ajudar a melhorar a qualidade de seus óvulos. Essas pílulas só podem ser compradas diretamente pela moça, mediante receita médica, em qualquer farmácia, e também escreverei um encaminhamento para os exames básicos que são feitos ao planejar uma gravidez. Embora eu tenha certeza de que eles mostrarão bons resultados. Isso é tudo. Vista-se. O médico saiu de trás da tela e, naquele momento, ela enfrentou o olhar de julgamento de John. Ela olhou de volta para o homem com perplexidade e depois falou com uma voz calma e confiante. O senhor está insatisfeito com a qualidade do exame? Posso lhe garantir que qualquer médico teria dito a mesma coisa quando examinou sua esposa. Caso contrário, o médico é ruim. Ovos de baixa qualidade são imediatamente aparentes durante um exame visual, e nem todas as análises são capazes de mostrar a presença de anormalidades. Portanto, recomendo que você não recuse um curso de pílulas. Somente tomando-as, você poderá conceber um bebê. Se você recusar as pílulas e tentar dessa forma, a criança poderá ter sérias anormalidades de desenvolvimento. Lembre-se de que, como médico, sou obrigado a alertá-la sobre isso e a recomendar opções para melhorar a situação. A decisão é exclusivamente sua, e você pode fazer os testes em qualquer dia, das 8 às 10 da manhã. Depois disso, pode vir ao meu consultório sem fila, que eu vou dar uma olhada neles. A moça se sentou em seu lugar e começou a escrever a receita, e nesse momento Pam saiu de trás da tela. O olhar de John ficou instantaneamente pesado e intenso. Ele parecia culpar a moça pelo que havia de errado com ela, e em poucos segundos esse palpite foi confirmado. No momento em que Pam se aproximou do marido, ele a empurrou bruscamente para baixo, colocando-a na cadeira, e então se inclinou até o ouvido dela, como se estivesse tentando fazer com que a conversa não fosse ouvida pelo médico, e falou com uma voz irritada: Por que preciso de você com tanto defeito? Eu deveria tê-la levado a um médico antes de pensar em me casar com você. E agora, parece que você não serve para nada. Para que preciso de você? Para gastar dinheiro com você à toa? Para alimentá-lo? Para apreciá-lo apenas pelo que você é? O homem olhou com desagrado para o médico, que ouviu cada palavra que ele disse, mas continuou a preencher o cartão, fingindo não perceber nada. Ainda bem que eu vim vê-lo pessoalmente.
O senhor não teria admitido que ele estava com defeito, teria? E então eu pensaria que a culpa de não termos tido filhos era minha. Você não é bom para mim. E agora, você não pode nem me dar a luz. O homem continuou a humilhar a garota. A cada frase, Pan apertava cada vez mais a cabeça, como se estivesse tentando se defender dos ataques dele. Parecia que um pouco mais, e John passaria da violência psicológica para a física. Mas isso não aconteceu. No entanto, a atmosfera ficou cada vez mais tensa, e então o médico decidiu interromper as anotações e falar. O tratamento exigirá uma atmosfera calma, atividade física suficiente e uma dieta balanceada. Acho que tudo ficará bem em um futuro próximo. A qualidade dos seus óvulos vai melhorar e você terá um bebê saudável. O principal é não se estressar, não sofrer cargas graves e não se machucar. Afinal, tudo isso pode causar uma piora na situação. E então, o bebê não poderá esperar pelos próximos anos. A garota desviou o olhar para John, que estava claramente chocado com suas palavras. Depois disso, ela falou: em geral, futuro papai, a futura mamãe, deve ser bem cuidada, fazer de tudo para que ela viva confortavelmente e minimizar o estresse em sua vida. Sem cargas, sem estresse, sem brigas e xingamentos. Caso contrário, será sua própria culpa o fato de não ter herdeiros. O médico entregou a Pan um encaminhamento para exames e uma receita de comprimidos. A garota ficou pálida, percebendo que seu plano havia fracassado completamente. Ela só havia conseguido adiar o nascimento dos filhos por alguns meses, ou talvez apenas algumas semanas. Pam deixou o consultório médico abatida, continuando a ouvir as acusações do marido e percebendo que não havia como desistir da maternidade. Tendo feito todos os exames e recebido bons resultados, Pam não procurou a moça que havia consultado antes. A dor e a incompreensão de não ter entrado em contato com sua situação foram avassaladoras. Pam não conseguia entender como alguém poderia ser tão insensível. Como não se pode ajudar outra pessoa com seu problema? Depois de enviar uma mensagem de texto ao cônjuge, informando que os resultados do exame eram bons, Pam se dirigiu à farmácia para comprar o medicamento. Ela se dirigiu à farmácia para comprar o medicamento recomendado. John não queria que ela adiasse a medicação e ela só poderia adiá-la até que os resultados dos exames chegassem. Ao se aproximar da farmácia, Pam hesitou em entrar. Ela não tinha mais desculpas para adiar o uso do medicamento. Não podia mais recusar os comprimidos sem incorrer na ira de seu esposo. Respirando fundo algumas vezes, ela abriu a porta, foi até o farmacêutico e entregou a receita. Alguns segundos de silêncio total e, em seguida, um pacote de comprimidos, cuidadosamente colocado à sua frente. Pagamento com cartão, disse Pan, sem tirar os olhos da caixa de cores vivas. Ela tentou dar uma olhada nas indicações para tomar o medicamento, mas em vão. Não havia quase nenhuma informação na embalagem. Ao perceber o olhar perplexo da moça, o farmacêutico lhe perguntou: "A senhora não sabe qual medicamento deve comprar em nossa farmácia?" Pam se assustou com uma pergunta tão dura e se apressou em responder: Não. Eu sei exatamente que tipo de medicamento estou tomando. Meu ginecologista o receitou. Não se preocupe. É que esta é a primeira vez que compro esses medicamentos. Estou tentando aprender a tomá-los corretamente." Pam sorriu. Com sorte, sua mentira não tão plausível seria vista como verdade. E era. O funcionário da farmácia sorriu já com um olhar mais suave, olhou para a garota e falou calmamente: "O medicamento deve ser tomado um comprimido uma vez por dia, aproximadamente no mesmo horário, 21 dias após a ingestão. Depois de 7 dias, faça uma pausa, e depois disso, você começa a tomar o medicamento novamente. Na embalagem de 3 placas, portanto,
por 3 meses. Também recomendo tomar vitaminas uma vez a cada 6 meses, o que ajudará a minimizar a probabilidade de efeitos colaterais do uso constante de anticoncepcionais. As últimas palavras ecoaram mais algumas vezes na cabeça de Pam. Ela olhou para o farmacêutico, atônita, e o farmacêutico, percebendo a surpresa da moça, apressou-se em falar. Não se preocupe, não haverá nada de grave em tomar esse medicamento, mas ele é considerado um dos melhores e mais seguros. Você só precisa tomar as vitaminas na hora certa e visitar o médico uma vez por ano. Além disso, você ainda é jovem. Não acho que haverá nenhuma mudança séria na sua saúde depois que começar a tomar anticoncepcionais. O homem sorriu e Pam tentou fazer uma expressão o mais calma possível, pegando a caixa e indo para fora. A garota parou a poucos metros da farmácia e começou a desdobrar as instruções para confirmar o que acabara de ouvir. O médico havia de fato receitado o medicamento que ela havia pedido. Pam quase pulou, percebendo parcialmente que seus planos estavam destinados a se tornar realidade e que ela tinha o poder de influenciar seu futuro. Várias semanas se passaram. A garota estava tomando a medicação ativamente, com horários precisos, sem perder um único comprimido. Para sua alegria, John não se deu ao trabalho de ler as instruções do medicamento e não se preocupou em descobrir nada. Ele ficou chateado depois de examinar a garota e não escondeu isso. Sempre encontrava uma desculpa para repreender Pam por sua inadequação para ter filhos. Mas a garota estava satisfeita com essa situação. O mais importante é que ela não precisava se tornar mãe à torto e à direito. Ela ainda tinha uma escolha. Sim, ela teve de esconder a verdade de seu marido. Sim, ela teve de suportar abuso e reprovação constantes. Sim, às vezes ela se sentia completamente indesejada e desanimada. Mas tudo isso era muito melhor do que colocar seu futuro em espera e ter um filho que ela não queria. Mais algumas semanas se passaram e Pam ainda não estava grávida. Ela fazia exames todas as semanas e todos davam negativo. Em seu coração, ela estava feliz porque seu plano estava funcionando perfeitamente. No entanto, mais uma vez, ao sair do banheiro, ela se espremeu em lágrimas para fazer com que seu estado de depressão e frustração parecesse mais realista. John olhava para a única linha e depois se afastava silenciosamente, murmurando para si mesmo algumas palavras não tão agradáveis sobre a garota. Mas não dessa vez. Depois de outro teste negativo, o homem agarrou o braço de Pam e a puxou para si, deixando apenas algumas dezenas de centímetros entre eles. Que diabos está acontecendo com você, afinal? Já se passaram quase 3 meses e você tem sido inútil. Para que diabos eu preciso de uma esposa como essa? Qual é o sentido de você se tudo o que faz é isso? Você fica em casa e gasta meu dinheiro? Havia tanto ódio nos olhos do homem que Pam se sentiu desconfortável. Parecia que John poderia fazer algo completamente absurdo em tal estado. O homem continuou a encarar a esposa sem abaixar a mão. A pausa ficou cada vez mais tensa. De repente, John se inclinou para perto de Pam e falou: "Se você não engravidar até o final do ano, estará em apuros. Não me importa como você vai fazer isso, que pílulas vai tomar. Para quais deuses você reza? Não vou sustentar uma parasita que não pode me dar um único filho. Para que serve você neste negócio? Você me pegou." John sacudiu a garota como se fosse uma boneca típica sendo sacudida de um lado para o outro. Pam fechou os olhos com medo e dor, tentando não olhar para o marido, e apenas assentiu obedientemente. O homem a afastou bruscamente, olhando para a garota, e queria ir embora, mas de repente ouviu uma voz calma e assustada de Pam, que soou surpreendentemente confiante. "Então, talvez você seja o problema. Você não foi ao médico, não fez nenhum exame.
Talvez haja algo errado com você. Estou bem agora. Você não pensou sobre isso? Por que você acha que eu sou o único com um problema? Pam sabia muito bem que tudo isso se devia aos comprimidos que estava tomando, mas o desejo de ir contra as palavras de John era tão forte que ela não conseguiu resistir. Você também poderia ser defeituosa, poderia não ter filhos. Você não achava isso. Talvez você devesse fazer um exame antes de me culpar por tudo e achar que eu sou a única pessoa que pode ser o problema. Pam deu um passo em direção ao homem, que claramente não esperava tais palavras dela. Ela parou a alguns metros de distância dele, esperando uma resposta. Não seja ridículo. Estou indo bem. Não preciso de nenhum médico para saber disso. Se você tem um problema, não precisa colocá-lo em sua cabeça. Entendeu? O homem pareceu rosnar e não falou. Sua voz soou baixa, e isso causou arrepios na espinha de Pam. Ela sentiu que havia dito ou feito algo errado, mas seu senso interno de justiça, seu desejo de não recuar tão facilmente, a fez ficar onde estava. E se você contar a alguém que eu posso ser o problema, você estará em apuros. Eu juro a você. John se inclinou para a garota e acrescentou: Você está me entendendo? Pam sentiu-se tremer, mas pela primeira vez na vida, ela decidiu não recuar, olhando atentamente para o marido, apesar de sua aparência ameaçadora e intimidadora. Ela levantou a cabeça e falou: Eu o ouvi. Mas você me ouviu? Nem sempre a mulher é o problema. Talvez a culpa seja sua, e eu não vou assumir o ônus de ser a razão pela qual você não tem um herdeiro. Não até que você me prove que não é. Se eu for realmente o problema, então admitirei que não tenho utilidade nesta casa. Mas se o problema for você, você me pedirá desculpas e então eu decidirei quando teremos filhos. De acordo? Pam levantou a cabeça, percebendo que John não recusaria tal argumento. Afinal de contas, isso falaria imediatamente de sua insegurança. Pam viu a confusão e a incompreensão no olhar do homem. Surpresa sincera, que depois de alguns segundos se transformou em raiva e ódio. E o homem respondeu: Eu concordo. Mas só se descobrir que você é o problema. Se eu provar que está tudo bem comigo, você viverá o resto de sua vida como eu mandar. Terá todos os filhos que eu quiser. Você será uma dona de casa. Nunca mais pensará em trabalhar. Você fará o que eu quiser. O que eu quiser. Será uma boa menina. Não importa o seu estado de espírito. E você sempre concordará comigo. Você não terá mais escolha ou voz nas decisões que tomar. Você viverá sua vida da maneira que eu mandar. De acordo? John olhou para Pam com um sorriso presunçoso, certo de que ela desistiria da discussão agora. Afinal de contas, a moça sempre fora tão ansiosa para trabalhar. Depois que Pam se tornou a esposa de John, ela sempre falava em voltar a trabalhar, em se desenvolver novamente, em aprender algo novo. Mas o homem era contra isso. Agora mesmo, quando sua principal exigência era a completa privação da liberdade da moça, a completa privação de sua capacidade de tomar decisões e de se encarregar de sua própria vida. Não havia dúvida de que Pam recusaria. A garota ficou paralisada. Ela podia sentir o medo. Ela percebeu que se perdesse. Ela nunca seria capaz de escapar desse cativeiro. Nunca mais conseguiria trabalhar. Nunca mais sentiria aquele sabor inebriante e desejável da liberdade. Pam sabia que as pílulas eram o principal motivo pelo qual ela não podia ter um bebê e que John poderia ser perfeitamente saudável. Isso fez com que o argumento parecesse simplesmente imprudente. Era como se a garota estivesse dizendo sim de uma vez para se tornar uma escrava, para esquecer sua vontade e seus sonhos e se submeter completamente a outro homem. Mas havia uma leve esperança de que algo pudesse estar errado com John, afinal de contas.
E essa esperança sussurrou para Pam que ela poderia mudar a maneira como se tratava, poderia escolher quando ter um filho, poderia se tornar uma pessoa livre enquanto casada e recuperar seu direito ao trabalho e à independência. Ela pode mudar completamente sua vida com apenas uma coisa, certo? Mas será que o risco vale a pena? Será que ela está disposta a arriscar tudo o mais para sentir essa emoção? Há algo que ela possa fazer para mudar sua vida se perder? O suspense estava se tornando insuportável. E naquele momento, a voz de John, cheia de veneno e presunção, soou. Qual é o problema, garotinha? Assustada, não é de admirar. Porque nós dois sabemos que você é o problema. O homem sorriu e acrescentou. Você seria uma tola se concordasse com essa discussão. Com certeza você perderia. Embora, sabe, eu ficaria feliz se você discutisse comigo. Você seria meu fantoche, fazendo tudo o que eu mandasse. Havia uma nota cada vez mais sarcástica e venenosa em sua voz que me deixou desconfortável. Eu adoraria ter alguém como você sob minha responsabilidade. Teimoso, desafiador. Você seria meu troféu pessoal. O homem passou a ponta de seu dedo indicador na bochecha da garota. Você seria a prova perfeita de que nada é impossível e que eu sou capaz de muitas coisas, não é mesmo? John sorriu, claramente se divertindo com esse jogo sofisticado. Ele gostava de ver Pam tentando e falhando em superar seu orgulho e liberdade. Houve vários minutos de silêncio opressivo, nos quais Pam podia ouvir claramente as batidas frenéticas de seu coração. Ela não podia desistir tão facilmente, mas não conseguia encontrar forças para correr um risco tão sério. De repente, a garota ergueu o olhar para o cônjuge e, com o mesmo veneno com que ele havia falado, disse: Eu concordo com suas condições. Ela olhou para o homem com confiança, percebendo que não havia tomado a melhor decisão, mas, pela primeira vez na vida, foi capaz de se superar e não fazer o que o marido queria. Prove que você não é o problema, e então eu concordarei em ficar completamente à sua mercê. Ela olhou fixamente para o homem por mais alguns segundos, esperando que ele respondesse, mas John simplesmente se virou e saiu da sala, claramente insatisfeito com o fim da conversa. Pam exalou convulsivamente. Depois de pensar um pouco mais, Pam decidiu arrumar um emprego e descobriu que talvez não pudesse desfrutar de seu dinheiro suado no futuro. Ela percebeu que, se perdesse, provavelmente não teria dinheiro para gastar com seus próprios desejos e que não teria nenhuma chance de conseguir um emprego em segredo no futuro, especialmente depois que o bebê viesse. Assim, Pam procurou freneticamente por qualquer opção que lhe permitisse combinar seu trabalho com as tarefas domésticas e que lhe permitisse chegar em casa antes de John. Felizmente, uma opção adequada surgiu rapidamente. Pam aceitou um emprego como camareira em um hotel que ficava muito próximo de sua casa. O horário de trabalho era negociável. A garota não teve problemas em escolher o horário que precisava. Ela saía para o seu turno logo após o cônjuge. Voltava uma hora antes, fazia as tarefas domésticas, preparava o jantar rapidamente e esperava o retorno de John. Pam não sabia quanto tempo tinha para desfrutar plenamente de seu trabalho, então aproveitava ao máximo. Algumas semanas se passaram assim, e ela percebeu que o marido não tinha pressa em provar nada para ela. Era mais fácil para sua alma, mas a percepção de que sua liberdade poderia acabar a qualquer momento não a abandonava. John estava ficando até tarde no trabalho com mais frequência. Ele não tocava mais no assunto das crianças. Era como se ele soubesse de algo que não ousava contar a Pam. Mas a garota realmente não se importava com isso. Ela começou a pegar quartos extras nos dias em que o marido ficava até tarde no trabalho para ganhar e economizar mais dinheiro. Parecia-lhe que poderia ganhar o suficiente para fugir do marido depois que a verdade viesse à tona
e recomeçar sua vida. Pelo menos, Pam queria acreditar que poderia fazer isso, que nem tudo estava perdido. Vou ficar até tarde amanhã. Você não precisa me esperar para ir para a cama e ir para a cama sozinho. John falou durante o jantar, apesar de sua esposa. Tenho muito o que fazer. Não sei quando poderei chegar em casa. Você começou a ficar até tarde no trabalho com tanta frequência e seu nível salarial não aumentou? Essas sobrecargas realmente valem a pena? Perguntou Pam, fingindo cuidadosamente ser uma esposa amorosa que estava preocupada com seu esposo. Na verdade, ela se alegrava toda vez que John se atrasava para outro turno. Isso significava que ela teria mais liberdade, mais oportunidades. Percebo que você tem se cansado muito ultimamente. Você ficou mais irritada ou algo assim? Pam deu de ombros, tentando não se aprofundar em suas preocupações, com medo de que John pudesse deixar o emprego por causa disso. Ela continuou a comer o jantar, tentando manter a calma, sem revelar as boas notícias que o marido havia lhe contado. John olhou para Pam com atenção. O silêncio estava se prolongando. Era como se ele estivesse tentando discernir a falsidade das palavras dela. Mas a garota permaneceu completamente calma o tempo todo. Só estou tentando conseguir uma promoção para que, quando tivermos um bebê, não precisemos de nada. O homem deu de ombros, voltando à sua comida. Amanhã, de fato, há muitas tarefas a serem concluídas, portanto, não espere que eu já esteja me aquecendo quando eu voltar. Essas palavras do homem fizeram Pam ficar tensa. John nunca esquentava sua própria comida. Mesmo voltando tarde, ele sempre a acordava. A garota olhou para o cônjuge com atenção. Parecia-lhe que havia algo errado no comportamento dele. Era como se ele estivesse tenso, se contorcendo, como se estivesse tentando esconder algo dela. Ela não conseguia deixar de pensar que John estava tramando algo, e isso a deixava desconfortável. Mas ela não tinha ideia do que seu marido estava tramando ou como sua dolorosa e dramática história de amor terminaria. No dia seguinte, Pam decidiu ficar mais um pouco no trabalho. Ela não sabia exatamente a que horas John chegaria em casa, então decidiu não ficar fora até muito tarde. Pam pegou alguns quartos extras e começou a arrumá-los enquanto pensava em seu futuro. Levou muito mais tempo para limpar do que ela havia planejado. Mas olhando para o relógio, ela decidiu não desistir do trabalho que já havia feito e foi para o segundo quarto. Não fazia ideia do que a aguardava lá. Ainda havia a suíte de lua de mel para limpar. Ela era muito procurada no hotel e geralmente era deixada quase limpa depois que os próximos hóspedes faziam o check-out. Pam sabia que apenas a cama e o chuveiro precisavam ser limpos, os copos enxugados e a garrafa de champanhe deixada como presente para os recém-casados. Parando na porta, Pam ficou surpresa por ela estar aberta. Olhou novamente para o relógio, convencida de que tinha pelo menos meia hora antes da chegada dos novos convidados, empurrou a maçaneta para abrir a porta e, alguns segundos depois, ficou congelada em total perplexidade. A garrafa de champanhe que estava nas mãos da moça voou para o chão. Houve um golpe ensurdecedor e a garrafa, embora não tenha se quebrado, voou para o lado. Os convidados se viraram instantaneamente na direção do som e viram a garota atordoada, que continuava a observar o desenrolar da cena. Pam ainda não conseguia acreditar que havia testemunhado tal coisa. A poucos metros de distância dela estavam um marido nu e uma mulher idosa quase completamente nua, com formas exuberantes. Ela olhou para o convidado não convidado com desagrado, claramente irritada com sua aparência, mas não disse nada. John podia ver que ele estava tão surpreso com a aparência da esposa quanto ela
e que ele estava passando por uma centena de pensamentos em um silêncio tenso. De repente, Pam se mexeu, deixou a garrafa no chão e saiu do quarto. Ela esperava ver qualquer coisa, menos isso. Acontece que durante todo esse tempo, John não estava no trabalho, mas estava se divertindo muito com outra mulher. Os olhos de Pam se voltaram para uma imagem recente que a fez estremecer. Mas por que essa mulher? Por que ela e não alguém mais jovem e mais atraente? Por que uma mulher mais velha, embora muito atraente, mas ainda muito mais velha que seu marido? Por que ele fez isso? Por que ele começou a traí-la? Por que ele simplesmente não terminou o relacionamento e deu a Pam a liberdade que ela queria? Por que ele simplesmente não terminou tudo antes que a verdade viesse à tona? Pam estava andando apressadamente pelo corredor quando, de repente, ouviu passos rápidos atrás dela. Ela se virou e viu John tentando alcançá-la. Ela não sabia por que começou a correr, tentando se esconder atrás da próxima esquina, mas o homem a alcançou. Ele pressionou Pam contra a parede, não dando a ela a menor oportunidade de escapar de seu controle. E então a olhou com cuidado. Ele disse nos olhos da garota: "Não é nada do que você imaginava, não é? Nada disso aconteceu entre nós. Claire apenas concordou em me ajudar em nossa discussão. Sim, talvez ela tenha se apaixonado por mim. Quero dizer, com aquele corpo, aquele carisma. Mas eu não tenho absolutamente nada por ela. Juro que não há amor entre nós." John continuou a abraçar Pam com força, embora a garota não resistisse. Pam, perplexa, olhava para o marido, sem entender se ele realmente acreditava que ela acreditaria em suas mentiras inacreditáveis. Alguns segundos se passaram. Pam sentiu seu ódio pelo homem que continuava à sua frente aumentar a cada segundo. Então, levantando a cabeça, ela falou: "Acho que vou acreditar nessa bobagem, que tudo aconteceu por si só, que você não pretendia dormir com ela, que não tinha tais pensamentos em sua cabeça, e você pode mentir para quem quiser, mas não para mim. Não vou cair nesse tipo de besteira. Eu vi com meus próprios olhos. Abri a porta quando você estava lá, completamente nu. Está dizendo que foi apenas uma coincidência, uma mulher estar no quarto dela por acaso? Ou que você pensou que teria uma reunião de negócios que terminou de forma completamente diferente do que você esperava? Ou o que você tem a dizer? Como você vai se justificar? Você deveria estar no trabalho. E você está aqui fora se divertindo com uma senhora idosa enquanto eu deveria estar em casa. E esses seus empregos de meio período, há quanto tempo você está me traindo? 1 semana? 2 semanas? 3 semanas? Pam exalou convulsivamente. As emoções negativas a dominaram, mas ela tentou manter a calma. Por que você me seguiu até aqui? Você poderia ter gostado desse. Não sei nem como chamá-la. Ela parece ter uns 60 anos. Por que se casou comigo se sente atraído por ela? Por que ficou mexendo com minha cabeça por tanto tempo? Apenas se case com ela, só isso." Pam tentou se livrar do controle do homem, mas não conseguiu. Ela olhou para John com ódio, notando a confusão e a incompreensão em seu olhar. Isso só fez tudo dentro dela ferver com mais força. Por que está me olhando desse jeito, como se não tivesse a menor ideia do que estou falando? Pam empurrou bruscamente o homem para longe dela e, por um segundo, chegou a pensar que aquilo tinha surtido algum efeito. De repente, John se inclinou bruscamente para a frente, quase a empurrando contra a parede. A dor atravessou seu braço, um aperto que só ficava mais forte. Pam tentou não dar a impressão de que estava me soltando ou teria que chamar a segurança. Segurança. Pam começou a gritar, e nesse momento, seu marido cobriu a boca dela com a mão, olhando freneticamente ao redor. Depois de alguns segundos, seu olhar voltou para a garota e ele falou quase em um sussurro, como se
tivesse medo de que alguém o ouvisse. Do que está falando? Esta é a primeira vez que vejo essa mulher e provavelmente a última. Ela apenas concordou em me ajudar a resolver nossa disputa. Ela não pediu nada em troca. Você entendeu tudo errado. Eu também estive fora do trabalho nos últimos dias. Mas eu não estava saindo com essa mulher. Estava saindo com outras mulheres. Mas elas se recusaram a me ajudar e apenas Claire concordou em implementar meu plano. Ela é uma mulher maravilhosa. Ela só não teve sorte na vida, sabe? Ela nunca teve um marido, nunca teve um filho, e sempre quis ter um. Sempre quis ser mãe, sempre quis experimentar as alegrias da maternidade. John falou rapidamente, fazendo com que suas palavras parecessem confusas, completamente incompreensíveis para Pam. Mas a cada frase, seus olhos se arregalavam com a incompreensão. Você só precisa confiar em mim que esta é a primeira e a última vez que isso acontece. Sou seu marido. Você tem que confiar em mim. Não é mesmo? John exalou convulsivamente, olhando ao redor mais uma vez para se certificar de que não havia ninguém por perto. Vou tirar minha mão agora e você não vai gritar? Você me pegou. Vamos conversar com calma e depois vamos para casa. Está bem. Pam assentiu lentamente com a cabeça. Em seguida, o homem retirou a mão que cobria sua boca. Respirando fundo, a moça voltou seu olhar para o marido, observando-o atentamente. E então, ela perguntou perplexa: Que tipo de bobagem você acabou de dizer? Como assim? Ela concordou em ajudá-lo a resolver nossa disputa? Você tinha que ir ao médico, fazer exames para resolver nossa disputa, não para arrastar algumas senhoras idosas para a cama. Mas que diabos? Pam sentiu suas entranhas começarem a ferver de ódio e ressentimento novamente. E naquele momento, ela respirou fundo várias vezes para se acalmar. Ela percebeu que o escândalo não havia resolvido nada nesse caso e que valia a pena, pelo menos, tentar resolver as coisas. O que essa mulher tinha a ver com isso? E por que você saiu com outras pessoas como ela? O que está tentando provar para mim? Que você ainda pode ser atraente para outras mulheres? Deixe-me lembrá-lo de que essa discussão não era sobre isso. Se você está apenas procurando uma desculpa, claramente escolheu a pior que existe. Acho que teria sido melhor ficar calado diante da situação em vez de continuar a se enterrar em uma desculpa tão ridícula. Não, você entendeu tudo errado. John a interrompeu. Claire concordou em ser a mãe do meu filho. Ela sempre quis experimentar os prazeres da maternidade, e eu entendo. É uma grande bênção ser pai. Pam olhou para o marido, atônita. Nada parecia surpreendê-la. Mas depois das palavras dele, ela ficou completamente atordoada. Ela simplesmente não sabia o que dizer a isso. Não entendia como sua vida poderia ter chegado a esse ponto. Por isso, continuou em silêncio. Ela não tinha ideia do que mais seu esposo poderia dizer. Ela seria a mãe do meu filho, e eu lhe provaria que eu não era o problema. Ela já havia assinado todos os papéis, dizendo que não pediria pensão alimentícia e que estava tendo o bebê apenas para si mesma. Se ela pudesse ter um bebê comigo, então você seria 100% o problema. Eu lhe provaria que estou certo, e você me ouviria. E eu não precisaria ir ao médico para provar nada a ninguém. John sorriu, satisfeito com seus planos, como se não percebesse o que havia de errado com eles. Pam, por outro lado, não conseguia acreditar que o que o homem havia dito era verdade. Que em vez de apenas fazer os testes, ele tinha ido por esse caminho. Que tinha encontrado uma mulher que estava pronta para ter um filho com ele só para ela. Que John, sinceramente, não entendia o que ele tinha feito de errado e por que ela tinha tido essa reação ao que ele tinha feito. Parecia que o homem estava apenas zombando dela, observando sua reação
e tentando torná-la o mais dolorosa possível com suas palavras. Então, você admitia que me traía, que estava com outra mulher, só para me provar que eu é que estava errada. Você percebe como isso é doentio, ou não? O que há de errado nisso? É a maneira mais segura de provar a mim mesmo que não há nada de errado comigo. Você poderia ter continuado a argumentar que havia algo de errado comigo, mesmo depois de eu ter feito todos os exames. Além disso, os médicos podem estar errados. Isso teria sido o mais preciso possível. John falou com uma incompreensão tão genuína que Pam se sentiu desconfortável. Foi somente naquele momento que ela percebeu o homem doente com quem havia se envolvido. Ela estava morrendo de medo. A garota começou a pensar no que deveria fazer. Percebeu a gravidade dos problemas de seu esposo. Ela não se atreveu a continuar o conflito, temendo que não acabasse bem para ela. Passaram-se vários segundos de silêncio, que parecia incrivelmente opressivo. De repente, John se aproximou da moça e falou: "Você está entendendo? Você percebe que meu plano é brilhante, que essa é a melhor maneira de descobrir quem está certo e quem está errado. Você sabe que tudo isso é sobre nós, para que possamos construir uma família forte, para que possamos nos sair bem, não sabe?" A expressão nos olhos de John parecia um pouco doentia. Havia um tom estranho em sua voz que não era um bom presságio. Pam olhou para o marido com atenção, e o olhar dele, toda a sua compreensão do que estava acontecendo, virou-a de cabeça para baixo. Ela reuniu as últimas forças em um punho para não demonstrar seu medo, sem perceber como isso poderia se refletir em John. Ela continuou em silêncio, parada ali e esperando que a situação se resolvesse de alguma forma, rezando para que tudo corresse bem. E suas preces foram atendidas, pois alguns segundos depois, John falou novamente. Dessa vez, com mais calma e confiança. "Preciso voltar ao quarto para terminar o que comecei. Prometi a Claire que ela teria um bebê. Que tipo de homem sou eu se não cumprir minha promessa? Espere em casa. Eu voltarei, e então conversaremos sobre isso. E em algumas semanas descobriremos se eu estava certo ou errado." John se afastou de Pam, liberando-a de seu aperto, mas ela continuou parada. O homem parecia estar brincando, jogando com ela como um predador com sua presa. Mas depois de alguns segundos, John voltou com confiança para a sala, fechando a porta atrás de si, e não disse mais nada sobre sua esposa. Por alguns segundos, Pam ficou olhando para ele, incompreensiva. De repente, ela percebeu que talvez não tivesse outra chance de escapar dele. Ela correu em direção à saída do hotel, ignorando os olhares surpresos dos hóspedes e da equipe. Ela não sabia quanto tempo tinha. O que aconteceria se ela não tivesse tempo de realizar o que havia planejado? Ela não queria nem pensar na segunda hipótese. Afinal de contas, sua imaginação desenhava imagens absolutamente horríveis que lhe davam arrepios. Pam correu para o apartamento e começou a colocar suas coisas em todas as malas que encontrou, chamando um táxi. Ela percebeu que não poderia levar tudo o que tinha. Então a primeira coisa que fez foi guardar tudo o que precisava. O tempo passou traiçoeiramente rápido, e Pam nem percebeu que quase meia hora havia se passado enquanto ela fazia as malas. E nem a metade das coisas estava empacotada ainda. O táxi já estava estacionado embaixo da casa e, juntando toda a sua vontade em um punho, a garota pegou o dinheiro que havia ganhado e guardado e então correu para a saída. Seu coração batia freneticamente em sua caixa torácica. Sua respiração estava ficando mais pesada e parecia que, no momento em que ela saísse da entrada, John estaria esperando por ela. Mas lá estava ela, e não havia ninguém. Um vazio por toda parte. E silêncio. Sem hesitar um segundo, Pam entra rapidamente em um táxi, pedindo para ser levada à estação de ônibus.
Motorista do táxi olha para a garota assustada, mas não pergunta nada. Apenas segue a rota que ela indicou. Pam ficou sentada na estação de ônibus, esperando o último trem chegar. Ela não encontrou uma solução melhor do que voltar para seus pais. Parecia-lhe que John a encontraria em qualquer lugar e que não havia como se esconder dele. Por isso, Pam queria se sentir protegida. Ela se agarrava freneticamente às malas, com medo de que em algum momento o marido aparecesse e a agarrasse, arrastando-a para casa. Ela se contorcia a cada nova pessoa que entrava na estação, tentando manter a cabeça baixa para não chamar a atenção para si. Seu telefone estava tocando incessantemente nos últimos 20 minutos. Estava claro que o homem havia voltado para casa e não estava muito bem disposto quando não viu sua esposa. Ela não atendeu ao telefone, sabendo muito bem como isso terminaria. Parecia que o telefone tocava sem parar e, em determinado momento, a moça decidiu desligá-lo. O trem chegou na hora certa. Pam entrou nos vagões, com o coração calmo, exalando, percebendo que agora ela estava completamente segura. Olhando fixamente pela janela, ela esperou que o trem partisse. Finalmente, o trem partiu. Ela ficou imediatamente aliviada. Parecia que agora estava completamente segura, que não corria nenhum perigo e que não precisava ter medo de John. O trem estava quase saindo da estação. De repente, um homem correu para a plataforma. Ele havia percebido. Ele vai me encontrar! A mente de Pam se acelerou enquanto o homem corria para a beira da plataforma. Ela o viu gritar com o funcionário da estação enquanto o homem o arrastava para longe da borda, deixando claro que não era mais possível parar o trem. Ela viu John empurrar com raiva o funcionário para longe dele, correr atrás do trem e como ele foi deixado para trás. Com tanta raiva, olhou para o último vagão no qual Pam estava sentada. As lágrimas rolaram pelo rosto da garota e começou a parecer que ela nunca sairia daquele cativeiro, que não conseguiria se livrar tão facilmente do perseguidor, que não parava diante de nada nem de ninguém. Pam passou a viagem inteira com pensamentos pesados. Ela não poderia tramar seus pais tão facilmente, não poderia ir à casa deles, sabendo que John estaria procurando por ela ali mesmo. Ela não conseguia nem imaginar do que aquele homem era capaz e, às vezes, não queria nem pensar nisso. Mas seus pensamentos voltavam sempre à mesma coisa. Durante todo o trajeto, ela foi atormentada por pensamentos terríveis. E no meio da viagem, sem perceber o porquê, Pam simplesmente desceu do trem. A garota olhou em volta para a plataforma completamente vazia, ouvindo o trem ganhar impulso atrás dela e percebendo que não haveria chance de voltar para dentro dele. O medo tomou conta de sua cabeça, mas ao mesmo tempo ela sentiu uma liberdade e uma calma que não sentia há anos. Ela respirou o ar fresco e naquele momento um sorriso surgiu em seu rosto. Tão esperado, tão tentadoramente livre, ela se viu segurando-o em suas mãos. Depois de ficar parada por alguns instantes, Pam seguiu em frente. Ela não conhecia a cidade. Não sabia onde estava se encontrando. Mas em vez de medo e ressentimento, ela sentia apenas admiração e liberdade. John não estaria procurando por ela aqui. Ela não conseguia nem imaginar por onde havia saído. Ele a procuraria na casa dos pais dela, mas definitivamente não aqui. Tendo alugado um hotel por algumas noites, a garota começou a separar seus pertences para ver o que tinha com ela, dobrando cuidadosamente suas roupas e tentando descobrir o que teria de comprar para conseguir um emprego em seu novo lugar. Ela estava examinando uma pequena quantidade de coisas. A aliança que John havia lhe dado no dia do casamento era a que ela odiava de todo o coração. Ele havia lhe roubado a liberdade. Alguns segundos.
Pam abriu a janela de seu quarto e jogou a aliança na rua vazia, observando-a desaparecer na escuridão com um sorriso. Naquele momento, ela finalmente disse adeus à sua vida passada, da maneira como tinha de viver com seu esposo e suas regras constantes. Ela não sentiu a amargura da perda, não sentiu que havia perdido alguém importante, alguém que amava. Sentia apenas a liberdade que era inebriante, que lhe dava a esperança de que nem tudo na vida estava perdido, que tudo ainda poderia ser do jeito que ela queria. Pam passou alguns dias em um hotel e depois alugou um pequeno apartamento quase na periferia da cidade. Embora fosse uma cidade pequena, ela a achou muito aconchegante. Tão aconchegante que ela nem pensou em ir para outro lugar. Ela sentiu que aquele era o lugar certo, que seria feliz, e assim, logo depois de alugar o apartamento, Pam começou a procurar um emprego. Depois de alguns dias, ela conseguiu um emprego como garçonete em um bar local. O trabalho não era fácil, mas a garota realmente se divertia cada vez que fazia seu turno e adormecia com um sorriso após noites exaustivas. Vários meses se passaram. Pam finalmente se acostumou com a ideia de que agora era livre, que não podia temer nada. No início, ela se preocupava com a possibilidade de seu ex-marido encontrá-la, mas agora que tanto tempo havia se passado, ela parou de pensar nisso. Depois de entrar com o pedido de divórcio e receber uma resposta favorável, Pam começou uma nova fase em sua vida. Ela acreditava que agora tudo seria exatamente como ela queria, que agora tudo funcionaria da melhor forma para ela. Ela não permitiria mais que a magoassem, nem que a tratassem como John a havia tratado. Apesar de todas as suas súplicas, ela nunca disse aos pais onde estava hospedada, seja porque estava preocupada com a segurança deles ou porque não tinha certeza de que eles conseguiriam manter segredo se John fosse até a casa deles. Além disso, ela sabia muito bem como seus pais se sentiam em relação ao divórcio e que eles não eram a favor da decisão da filha de se divorciar. E daí, o medo de que eles tentassem se reconciliar com John sem perceber o quanto o ex-cônjuge era inadequado. Pam hesitava em iniciar um relacionamento com outro homem por medo de encontrar um homem inadequado que acabaria arruinando sua vida. Ela vivia uma vida de prazeres, tinha um cachorro com quem passeava no parque à noite e se sentia muito feliz. Tão feliz como nunca havia se sentido.